Meus irmãos, existiu um homem chamado Isaac Newton. Ele viveu por meados de 1643 a 1727. Ele é um dos nomes mais importantes da ciência. Newton foi aquele que descobriu e elaborou várias teorias acerca da gravidade, inclusive. Ele estabeleceu leis do movimento e gravitação do universo. Ele falou sobre a lei da inércia e tantas outras. Ali, Newton ele descreve matematicamente como os corpos se movem, a famosa lei da gravitação. Depois de Newton, muitos passaram a ver o universo como uma máquina perfeita. Imagina só, talvez você já tenha visto em algum lugar, hoje está até mais fácil com o advento da IA, mas talvez você tenha visto algum vídeo onde mostra o espaço sideral e mostram os planetas e a Lua e tudo perfeitamente orbitando entre si e caminhando perfeitamente no universo. E se você analisar matematicamente, já foram feitos alguns estudos que se a Terra estivesse um pouco para frente ou um pouco para trás, não existiria vida nesse lugar. Porque parece que é tudo perfeitamente conectado. E Newton cria nisso. Mas essa leitura matemática da perfeição das coisas fez com que muitas pessoas falassem que Deus é como se Deus criasse, desse corda na criação e soltasse. Então aí o mundo começou a andar sozinho. Ele deu corda e agora o mundo anda sozinho, não precisa de Deus. Mas o próprio Newton não pensava assim. Nos seus escritos teológicos e filosóficos, ele insiste que o universo depende continuamente de Deus. Em a sua obra Optics, especialmente na Carey 32, ele afirma que a ordem do mundo revela um ser inteligente e poderoso que governa todas as coisas. O próprio Newton acreditava que não era possível que aquele universo inteiro estivesse funcionando em perfeita harmonia sem que um Deus estivesse lá para sustentar todas as coisas. E há um ponto ainda mais direto. Newton rejeita a ideia de que o sistema solar se manteria perfeitamente estável sozinho. Em cartas e anotações, como em correspondências com o teólogo Richard Bentley, ele afirma que a disposição ordenada pelos corpos celestes não poderiam surgir nem se manter apenas pelas causas naturais e cegas. Depende única e exclusivamente da ação divina. Ou seja, o maior nome da física clássica não cria um universo autônomo, mas ele descreve o universo ordenado e dependente do Senhor. Perceba que aqui, em Colossenses 1, não afirma apenas que Cristo criou todas as coisas. Ele vai além. Ele diz que nele tudo subsiste. Newton descreveu as leis e Paulo está fundamentado nessas leis. As chamadas leis da natureza não são forças independentes, e Paulo sabia disso. São uma força regular pelo qual Cristo sustenta o mundo. O universo não está funcionando sozinho, mas Deus mantém o universo funcionando. O que Newton percebeu de forma filosófica, Paulo afirma com clareza teológica. A estabilidade do cosmos não é automática, é sustentada. Cristo não apenas deu início à criação, mas ele a mantém momento a momento. Existe uma grande diferença sobre isso. Às vezes você pode pensar, assim como um outro filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que Deus em algum momento criou tudo, mas que em algum momento Deus foi morto. É o que Nietzsche acreditava, que nós matamos a Deus de alguma maneira. Então, Deus não está mais entre nós, mas o mundo foi dado corda e está ali funcionando. Em algum momento vai parar. Mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que não apenas ele criou o mundo, mas ele sustenta o mundo dia após dia. O texto ele faz dois movimentos muito claros. Ele começa falando de Cristo na criação e depois falando de Cristo na redenção. Existem duas teorias aqui para esse trecho, que é chamado de hino, um hino cristocêntrico. Alguns afirmam que Paulo pegou este hino de algum lugar que a igreja primitiva já cantava, como se fosse uma música, como Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. É como se Paulo entendesse aquele hino e escrevesse isso nas Sagradas Escrituras. Outros afirmam que não, que são escritos muito parecidos com o que Paulo escreve em outras cartas, demonstrando a excelência e a grandeza de Jesus.
Mas, de qualquer maneira, Colossenses 1, de 15 a 20, retrata um Cristo que sustém em sua poderosa mão e cerca com o seu amoroso coração o domínio da criação e o domínio da redenção. É muito interessante ver como essas duas coisas funcionam. Primeiro, ele é o primogênito da criação. Depois, ele é o primogênito dentre os mortos. Aquele que morreu na cruz sabe o nome da estrela mais distante. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa numa igreja. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa na Bíblia. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em Deus. Mas quando a gente olha para os astros, quando nós vemos os planetas, as galáxias, a gente fala, não, mas onde está Jesus nisso? Em tudo. Jesus está sustentando cada uma destas coisas de maneira magnífica. E Deus criou o universo de uma forma tal que o homem mal consegue explorar. Veja essa viagem que saiu agora, da viagem do Artemis, né? Não sei quantos estão acompanhando. São 10 dias para o homem dar uma grande volta na Lua e voltar. 10 dias. Se o homem quisesse visitar talvez a galáxia mais próxima, existem algumas teorias de que ele teria que viajar na velocidade da luz e por volta de 300.000 anos. Mais ou menos. Eu não sei quanto tempo será que a pessoa vai conseguir ficar lá dentro daquela nave, mas 300.000 anos me parece um tempo até que razoável para poder chegar em uma outra galáxia. As chamadas, então, leis da natureza não possuem existência independente. Elas são expressões da vontade de Deus. E porque Ele se agrada da ordem e não da confusão. O nosso Deus é o Deus de ordem em todas essas coisas. Analise tudo, meus irmãos. Não importa a área que você trabalhe, não importa a área que você atue, você vai perceber a excelência de Deus na criação. Se você for um médico, você vai perceber como Deus criou cada detalhe do ser humano. E não importa a especialização da medicina, pode ser um ortopedista que vai cuidar dos ossos, ele vai perceber como o osso do ser humano é complexo e perfeito por si só. Como ele funciona de uma maneira tão perfeita que se alguma coisa desregular, você perde ali a essência. Quando você trata sobre o cérebro, então você vai ver a grandiosidade da cabeça de um ser humano. O nosso corpo, por si só, ainda é um universo inexplorado pelo homem. Ao escrever aos Colossenses, Paulo enfrenta um contexto marcado por ensinos que hoje costumamos chamar de proto-gnóstico. Significa que mistura elementos de judaísmo, filosóficos e místicos. Aquele povo sempre, eu já falei até sobre isso em outros sermões atrás, aquele povo queria Cristo e mais alguma coisa. Cristo sozinho não era suficiente, mas eles queriam Cristo e mais alguma coisa. Eu quero Cristo, mas eu quero todos os dias acordar pela manhã e olhar o meu horóscopo para saber se vai dar tudo certo hoje, para saber se eu não vou perder o ônibus, para saber se eu não vou ser mandado embora. Eu preciso do meu horóscopo do dia. Não, mas claro, eu creio em Jesus, mas é que o horóscopo fala, eu me identifico, são todas as coisas que falam, e eu acredito. Aquelas pessoas estavam mais ou menos vivendo isso. O misticismo era Cristo e mais alguma coisa que estavam trazendo para eles. Neste ambiente, a fé em Cristo corria um risco grave de ser relativizada e complementada por outras camadas de espiritualidade. Então sempre era complementado com alguma coisa a fé em Cristo. É exatamente por isso que Paulo insiste com tanta força na supremacia e na suficiência de Jesus Cristo. Jesus era supremo, ele era superior a todas as coisas e ele era suficiente. Você não precisava de mais nada, somente de Jesus. Assim, afirmar que Cristo basta não é apenas uma declaração devocional, mas é uma resposta direta a qualquer tentativa de apresentar ou acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Por isso a mensagem de hoje é: Cristo basta. Cristo basta. Em primeiro lugar, Cristo basta, porque Cristo é supremo sobre a criação. Versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando é Cristo aqui é chamado de imagem do Deus invisível, não é no sentido de mera semelhança. Eu estava lendo esse trecho no grego e eu fiquei horas no primeiro versículo. Eu lembro até que a Laura
até estranhou, ela falou, qual versículo que você está estudando? Eu falei, o primeiro. Mas já faz uns 3 dias que você está no primeiro versículo. Pois é difícil isso aqui. E eu tentando explicar para ela a complexidade do versículo, e ela fez uma cara para mim, que eu entendi que eu não deveria trazer para a igreja todas as dúvidas que eu estava trazendo, senão todo mundo ia fazer a mesma cara que a Laura fez. Mas a grande verdade, vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais simples, a grande verdade é que aqui, quando ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, é a mesma coisa que quando a sua esposa, e aprendam essa, homens, aprenda, isso aqui é dica valiosa, é a mesma coisa de quando a sua esposa chegar em você e perguntar, amor, eu estou bonita? Você não vai dizer, sim, você está bonita. Você vai dizer, não, amor, você é bonita. Entende? Você não está bonita, você não está linda, você é linda. É da mesma forma que é utilizado aqui. Jesus Cristo não está à imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria essência do nosso Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. E depois Paulo chama de primogênito de toda a criação. E talvez você pensa, então Jesus foi criado. Se ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro de toda a criação, então ele foi criado por Deus. E não é esse o sentido. Para o povo hebreu, a primogenitura era um direito adquirido. Você não precisava necessariamente nascer primeiro para ser primogênito. Quer um exemplo? Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro foi Esaú, mas quem se tornou o primogênito foi Jacó, porque Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Como se pode então transferir a primogenitura? É porque para o povo hebreu a primogenitura se dá como um cargo de honra, como algo valioso, como alguém que tem a primazia, alguém que detém grande honra sobre a criação. Então quando diz que Cristo é o primogênito sobre a criação, está dizendo que Cristo é o Senhor sobre a criação. Ele é o autor da criação. Se todas as coisas foram criadas por Ele, é o que o próprio texto diz, por meio dele e para Ele, como é que Ele pode estar dentro das coisas criadas? Até mesmo Ele foi criado por meio dele, não faria nenhum sentido. Então, primogênito aqui fala de posição, sobre dignidade, sobre precedência, sobre supremacia. Ele é o herdeiro, o Senhor, aquele que tem a primazia sobre toda a criação. Primeiro define-se o Filho em relação a Deus, imagem do Deus invisível. E depois define-se o Filho em relação à criação, primogênito sobre a criação. Paulo começa então elevando os nossos olhos para quem Cristo é. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Significa que nele o Deus invisível se torna perfeitamente conhecido. Quem vê o Filho, vê o Pai. Em Cristo, Deus não está borrado, distante ou mal definido. Deus se mostra com clareza com Jesus. Jesus não é uma cópia mal feita de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar. Versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Paulo aqui está ampliando o horizonte. Céus e terras, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, principados e potestades, nada escapa desde que os olhos enxerguem, até que a mente humana não pode alcançar. Desde o chão da sua cozinha até os mais altos céus, Cristo está lá. Desde o pão que está sobre a mesa até os poderes que os homens temem entender, tudo foi criado por meio dele. Mais do que isso, foi criado para ele. Então, quando você vê as obras do universo e todas as coisas que lá estão, lembre-se, aquilo não foi criado ao acaso. Aquilo é uma obra-prima que foi criada para Cristo e por meio de Cristo. Versículo 17 diz, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A ideia de Ele é antes de todas as coisas, também sobre a primazia, sobre a criação. E depois nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é antes de todas as coisas. Então Paulo fecha esse movimento com uma frase majestosa, nele
tudo subsiste. Não apenas tudo foi criado por Cristo, mas tudo continua existindo por causa de Cristo. Essa é a ideia do subsiste. Continua existindo por conta de Cristo. Esse texto destrói qualquer cristologia pequena. Jesus não é um acessório devocional. Ele não é um reforço emocional para dias ruins. Ele não é um nome religioso a ser acrescentado na sua vida. Ao você se tornar crente, não quer dizer agora apenas que você mudou o seu vocabulário. Por vezes você imagina, agora eu sou cristão, e o que isso muda na sua vida? Agora eu falo misericórdia. Agora eu não falo palavrão, eu falo aleluia. Eu falo glória a Deus. Veja, isso não é ser cristão. Ter dialeto cristão não é ser cristão. Nosso coração às vezes pode odiar essa verdade. Porque quer um Cristo útil, mas não quer um Cristo absoluto. Quer um Cristo que ajuda, mas não quer um Cristo que governa a sua vida. Quer um Salvador para aliviar a sua culpa, mas não um Senhor diante de quem tudo se deve dobrar. O que você diria se alguém entrasse na sua casa? Imagina só. Alguém entra na sua casa hoje. E aí, a pessoa entra na sua casa, abre a sua geladeira, pega lá o seu iogurte, o seu chocolate, que está lá na geladeira, pega ali, leva para a sala, senta no sofá, coloca lá o pé sujo em cima do sofá, vai assistir uma televisão, abre as suas coisas, pega o que ele quer e depois age como se tudo naquela casa fosse feito para servi-lo e como se aquela casa fosse dele. Mais do que isso, aquela pessoa super folgada que está fazendo tudo isso, ao final ela ainda sai reclamando, dizendo, tinha pouco chocolate naquela geladeira. Ou então dizendo, esse chocolate não é da Cacau Show, eu gosto de outras marcas. Não gostei desse chocolate, esse sofá parece duro, essa televisão não é legal. O que você diria desse sujeito? Esse sujeito é insuportável. Ele, além de tomar posse daquilo que é meu, ele ainda reclama daquilo que eu acabei deixando ele usufruir. Da mesma forma, meus irmãos, parece que nós fazemos isso com Deus. Nós estamos neste mundo criado por Deus. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus, mas nós não queremos servir ao nosso Deus, nós queremos ser servidos pelo nosso Deus. Então nós estamos aqui nesse mundo com os pés para cima, comendo tudo que esse mundo pode dar, usando todas as coisas que este mundo pode dar, usando das bênçãos que o nosso Deus dá para nós. E aí nós trabalhamos, conseguimos o nosso dinheiro, compramos as nossas coisas e dizemos, tudo isso é conquista minha. Então, de repente, você começa a reclamar de tudo. Reclama da chuva, reclama do sol, reclama de quando está frio, reclama de quando está calor. Reclama do seu marido, reclama da sua esposa, reclama dos seus filhos, reclama dos seus pais, reclama da sua casa, reclama do seu carro. E você vira um reclamão de tudo que você tem e não consegue agradecer por aquilo que Deus colocou na sua vida. Você está no mundo de Deus. Você está com as coisas de Deus e você está preocupado em fazer a tua vontade. Sabe, certa feita eu tinha uma dificuldade com dízimos e ofertas. E eu me lembro que eu conversei com o pastor Cícero, lá de Tupaciguara, sobre isso. Eu falei, pastor, eu não estou conseguindo entender isso. E para mim está sendo muito difícil compreender a questão de dízimos. E eu me lembro que aquele pastor, de maneira muito, muito carinhosa comigo, ele falou, Marcos, meu filho, você entendeu errado o dízimo. Deus não pediu 10% seu. Aí eu olhei e falei, eu sabia. Pronto, agora eu estou certo. Deus não pediu 10% meu, né? Ele, meu filho, ele pediu 100%. Ele deixa você ficar com 90%, mas ele pediu 100%. Agora veja, meus irmãos, quando nós olhamos pela outra perspectiva, por vezes nós temos a tendência de olhar para aquilo que nos é tirado, mas nós não olhamos para aquilo que nos é dado. Eu estava tão focado nos 10% que eu esqueci dos 90%. Aqueles 90% agora já não faziam tanta diferença, porque aquilo já era meu.
Eu estava preocupado com aqueles 10 que eu não tinha, eu queria para mim. E o que o Senhor me mostrou através da vida daquele pastor já experiente foi que eu não precisava daquilo, eu já tinha muito, e o Senhor tinha me abençoado com muito, e eu tinha que ser grato por aquilo. Respirar o ar de Cristo, viver no mundo de Cristo, usar os dons que Cristo nos deu, tudo isso nós devemos fazer para a honra e glória do nosso Deus, e não para outra coisa. Existem muitos irmãos que estão na igreja, mas não são igreja. Estão na igreja, mas não são igreja. E Cristo chamou você para fazer parte do glorioso corpo de Cristo, igreja de Cristo. Não pense em igreja, esse lugar fechado aqui. Isso aqui, meus irmãos, um dia vai cair. Mas a glória de Cristo nunca cairá. As promessas que eu fizer, eu posso quebrar todas. Mas as promessas que Deus faz, Ele não quebra nenhuma, porque Ele subsiste sobre toda a criação. O mesmo Cristo que desse texto se apresenta como o Senhor da criação, é aquele que entrou na criação. Ele é o sustentador do mundo. Ele assumiu a forma de carne. O Filho Eterno se aproximou de pecadores que vivem como donos daquilo que é dele. E Ele não veio apenas para informar a sua supremacia, mas também para redimir aqueles que se rebelaram contra eles. Pensa só, é o Deus, o Criador de tudo, Ele vendo tudo acontecendo e as coisas erradas acontecendo, e de repente Ele toma a forma de ser humano, e o que Ele faz não é destruir a raça humana, e o que Ele faz é amar você. O que Ele faz é amar-nos. Quando Paulo afirma que tudo nele subsiste, isso traz um consolo profundo para a nossa vida. Nada está fora do consolo e do controle do nosso Deus. Mesmo quando a vida parece confusa demais, instável, quebrada, a realidade não está solta. Cristo sustenta todas as coisas, inclusive a sua história. Cristo, Ele muda a sua realidade. Meus irmãos, creia nisso. Se Cristo é o sustentador e é o Criador do universo, Ele também é o sustentador da sua história. Cristo não virou as costas para você. Cristo escuta as suas orações. Cristo está junto com você em todo o tempo. Portanto, creia, sirva, o ame, porque Ele te amou primeiro. Isso muda tudo. Isso muda a forma como você vai acordar amanhã, segunda-feira. Será que amanhã você vai acordar tentando colocar mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, porque eu não aguento mais, eu tenho que acordar? Isso muda a forma como você vai olhar para o seu irmão. Isso vai mudar a forma como você olha para o seu trabalho. Isso vai mudar a forma como você olha para o seu dinheiro no final do mês. Você não vai dizer, olha essa miséria, você vai dizer, glória ao Senhor, porque Ele tem me dado graça. Eu tenho sido abençoado por esse Deus. Isso muda a forma como você lida com a ansiedade. Você agora não está tão preocupado com um dia após o outro, mas você está confiando no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Se tudo subsiste nele, então a vida não está pendurada num fio sem o controle de Cristo. Isso muda a forma até mesmo como você sofre. Olha, eu já fui em muitos velórios mesmo. E já fiz muitos ofícios fúnebres, mais do que eu gostaria. E em dado momento, você faz ofícios fúnebres sobre pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que não são crentes. Pessoas que desconhecem a obra da salvação. E quando você chega nesse ambiente, é um dos ambientes mais pesados que você pode entrar. Aquelas pessoas estão desesperadas. Aquelas pessoas estão sem consolo. Aquelas pessoas estão no afã da miséria. Eles pensam, acabou aqui. Acabou, ele está morto, não tem mais nada para ele. Acabou, olha aqui a miséria. Mas quando você encontra alguém que ama Jesus Cristo de todo o seu coração, uma igreja enlutada por um membro que se perdeu, essa igreja não está perdida. Esta igreja está triste, sim, com saudade, sim, mas esta igreja está pensando no glorioso momento onde aqueles dois irão se reencontrar, porque para o crente a morte não é o fim. É o que Paulo dizia, para mim morrer é lucro.
Viver é Cristo, mas morrer é lucro. E mais do que isso, ele ainda dizia que ansiava este momento de estar junto com Cristo. Então por que nós devemos temer a morte? Então sim, crer que em Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas muda a nossa percepção sobre o sofrimento. Nós não sofremos como os demais, nós não sofremos como os pagãos. Nós temos esperança na vida eterna, nós sabemos para onde vamos, sabemos do nosso Redentor, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O mundo não saiu do eixo, a política não está destruída, Cristo continua sendo o Rei. Você não sustenta a sua própria alma, quem sustenta tudo é Cristo, é isso que esse texto nos mostra. Meu irmão, quem está na prática ocupando domínio sobre a sua vida? Você trata Jesus como Senhor da sua realidade ou apenas um amuleto para momentos difíceis? Como você tem usado Cristo? Nos momentos difíceis você vai lá e faz a sua fezinha. Você começa a orar para que Deus abençoe determinada coisa, mas você não tem uma vida de oração. Eventualmente você quer ler algum texto para que o Senhor confirme alguma coisa no seu coração, mas você não tem o hábito da leitura da palavra de Deus. Eventualmente você vem à igreja para ouvir uma palavra ou outra que possa te dar esperança, mas você não é um cristão e você não é igreja. Você pode sim usar desses meios de bênçãos, e você pode até ser abençoado, mas você não faz parte do povo de Deus. Ame a Jesus Cristo, viva esta fé verdadeiramente, não de brincadeira, mas de verdade. Tudo foi criado por Cristo, para Cristo, e permanece em Cristo. Por isso Cristo basta. Cristo basta. Em primeiro lugar, Ele é supremo sobre a criação. Em segundo lugar, Cristo basta, porque Cristo é supremo sobre a redenção. Versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Veja, essa ideia de cabeça, eu quero que você entenda que a Bíblia trata a igreja como um corpo, o glorioso corpo de Cristo. E é um corpo real. Então imagina uma cabeça, braços, pernas, tronco, um corpo real. E nós fazemos parte desse corpo. Quando você diz, qual igreja você é? Eu sou membro da igreja tal. O que é o membro? É uma parte do corpo. Você faz parte de um corpo de Cristo, cujo qual Ele é o cabeça. Ele governa, Ele sustenta, Ele orienta, Ele guia. Mas nós temos um corpo aqui. Por vezes, eu vou precisar de um irmão. Talvez eu não saiba pintar essa igreja, mas o Donizete sabe. Talvez eu não saiba fazer um púlpito de madeira, mas o pastor Celso sabe. Talvez tenha dons que eu não tenha, mas outros irmãos vão ter. E glória a Deus por isso. Porque é na multiforme graça do nosso Deus. É neste corpo todo característico, com diferentes pontos, que a igreja vai se formando e ficando mais bela e ficando cada dia melhor, mais perto de Cristo. Esses versículos, do versículo 15 ao 17, trata da criação, mas do versículo 18 ao 20, ele vai tratar da nova criação, vai tratar da redenção. Em seguida, Paulo afirma, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Cristo não é apenas o primeiro em honra, mas Ele é o primeiro a atravessar a morte em ressurreição gloriosa. Como cabeça de uma nova humanidade redimida, o túmulo não pôde reter Jesus. A nova criação começou em Cristo. Talvez vocês estejam vendo aí vários coelhinhos da Páscoa em todo que é lugar. Ovinhos da Páscoa, coelhinho da Páscoa e tantas outras coisas referentes à Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Nós devemos nos lembrar disso. Todo momento, quando estiver próximo da Páscoa, lembre-se o porquê nós estamos comemorando isso. No Antigo Testamento, a Páscoa, ou Pessar, se chama passagem. Esta é a origem da Páscoa. É Pessar. No Antigo Testamento, que a tradução é passagem. Isso é referente ao que aconteceu lá no Egito.
quando o povo estava escravo de Faraó, e então Moisés levou o povo à beira do Mar Vermelho, Deus abriu o mar e o povo passou, e Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito. Por isso que o nome também é passagem. Mas mais do que isso, o nome passagem vai porque na última praga do Egito, antes deles liberarem, Faraó liberar, o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, passou casa por casa, e aqueles que tivessem ali os obrais com o sangue do cordeiro, o primogênito não morreria. Mas aqueles que não tivessem os obrais com o sangue do cordeiro, o primogênito daquela casa morreria. E de fato morreram, inclusive o filho de Faraó morreu naquele dia fatídico. E o Senhor liberou aquele povo, e o Faraó liberou aquele povo para seguir o seu caminho. Mas depois ele quis ir atrás do povo e o Senhor protegeu aquele povo. Os judeus até hoje comemoram o Pessah. Até hoje eles comemoram a Páscoa. E eles comemoram a Páscoa lembrando daquele momento quando Deus liberou aquele povo da escravidão do Egito. A Páscoa cristã não é diferente. Não é diferente. Porque Cristo naquela cruz, ele se entregou naquele lugar, e quando ele diz está consumado, Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha alma, naquele momento ele está dizendo, eu libertei o meu povo da escravidão. Naquele momento o véu se rasgou e o povo teve paz com Deus. Então aquele momento marca o final da sua escravidão como pecador. Você continua pecador? Sim, mas não mais escravo do pecado. Porque Cristo pode te libertar das amarras do pecado. Porque Cristo é o teu sustentador. Então, da mesma forma que aquele povo foi liberto da escravidão no Egito, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. E é por isso que é o nome Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Porque Cristo não ficou naquele túmulo. Tinha uma senhora, uma missionária, Sinerma, lá de Brasília. Muito bonitinha, ela dava lá para o Ministério Infantil. E ela sempre dizia a mesma coisa para as crianças e para todas as pessoas. Olha, não deixe Cristo morto, viu? Cristo morreu, mas não vai deixar ele morto. Ele ressuscitou. De maneira muito didática, ela falava isso tantas vezes que ficou no meu coração. Então todo sermão que eu prego, e às vezes eu estou aqui, até hoje eu lembro da vozinha dela, quando eu falo, Cristo morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Aí eu, mas ressuscitou. Porque vem a vozinha dela na minha cabeça, vai deixar Cristo morto? Não pode não. Cristo não está morto. Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem da Páscoa. Então Paulo diz o propósito. E o propósito é para que em todas as coisas ter a primazia. Aqui é o centro. Na criação, na redenção, na igreja, na história, na morte, na ressurreição. Cristo ocupa o primeiro lugar em tudo. A primazia de Cristo sobre a morte é também o domínio de Cristo sobre a morte. Cristo é o Senhor até mesmo da morte. Versículo 19 diz, porque Deus achou por bem que neles residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A reconciliação cósmica passa pela cruz. O Senhor da glória não reconcilia o mundo esmagando pecadores de longe, mas derramando o seu próprio sangue em favor deles. O Rei reina por meio da cruz. E a cruz é loucura para os homens. A cruz é loucura para aqueles que estão de fora, mas para nós é salvação. É salvação. É o velho auto-engano religioso que por vezes nos torna desconhecedores desta graça de Cristo e da cruz de Cristo. A pessoa canta sobre a cruz de Cristo, frequenta a igreja, aprende expressões piedosas, fala de propósitos, fala de vitória, de chamado, de cobertura espiritual, de unção, mas continua no centro de si mesma. Continua vivendo para si, por si e para si. Continua se medindo pelo seu desempenho, continua escondendo o seu pecado, continua negociando se vai obedecer ao Senhor ou não. Ela parece viva, mas está desconectada da cabeça do corpo de Cristo. Aqui Cristo aparece com toda a força do Evangelho. O Filho eterno, o cabeça da igreja, o Senhor sobre toda a criação, ele faz paz
com o teu sangue naquela cruz. Imagina só, nós antes não estávamos apenas mortos em nossos delitos e pecados, mas nós estávamos em guerra com Deus. Estávamos em conflito com Deus. E Cristo veio para nos trazer paz. Paz com Deus. Agora você não está mais em guerra com Deus. Pare de brigar com Deus. Pare de degladiar com o Senhor. Perceba a ordem do texto. Primeiro, Ele é grande demais para ser reduzido. E segundo, Ele é gracioso o suficiente para salvar a todos. O Cristo de Colossenses 1 não pode ser domesticado, mas Ele pode ser recebido pela fé. Naquela cruz, a justiça de Deus não foi ignorada, mas ela foi satisfeita. O pecado não foi relativizado, mas ele foi condenado. O pecador não foi tratado como alguém levemente desajustado, mas ele foi tratado como inimigo que precisava de paz, e quem recebeu esta punição foi Cristo. A ressurreição mostra que o cabeça vive. A igreja não segue um mártir derrotado. Nós não seguimos a um Senhor que é morto, nós seguimos a um Senhor que é vivo, e vivo até hoje. Algumas perguntas podem surgir. Será que você quer o benefício de Cristo? Os benefícios de ser cristão, as bênçãos de ser cristão, mas não quer Cristo? Você está ligado à cabeça, ou você está ligado apenas ao seu próximo? Eu estou aqui por causa de fulano, mas eu realmente não creio nisso. A paz com Deus não vem do esforço do homem, mas vem do sangue de Cristo. Quando Paulo chama Cristo de primogênito dentre os mortos, ele nos dá uma esperança objetiva. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, mas um início de uma nova realidade. Isso significa que a mudança real é possível. O pecado não tem a palavra final. A morte não tem mais domínio absoluto. Cristo venceu e Cristo basta. Essa verdade também chama a uma resposta prática. Não há reconciliação sem cruz e não há cruz sem arrependimento. Não é possível buscar a Deus e buscar paz com Deus mantendo o controle da própria vida. A cruz, ela exige renúncia de si mesmo. Tem uma música que eu gosto muito mesmo. E sempre que eu escuto esta música, eu fico naquele momento devocional, sabe aquela música que você ali se apresenta na presença de Deus e você fica pensando. Eu não sei se, porque passei alguns momentos difíceis da vida, eu me lembro dessa música com muito carinho. Essa música é da Carrie Underwood, ela chama Jesus Take the Wheel. Significa Jesus, tome o volante. Jesus, tome o volante. A música fala sobre uma mulher indo para a casa dos pais com uma bebê no banco de trás. Faltavam uns 80 quilômetros e ela estava com pouca fé e pouca gasolina. Foi um ano muito difícil para essa mulher. Ela tinha muita coisa na cabeça e ela não estava prestando atenção. Ela estava dirigindo tão rápido que não estava vendo a coisa acontecer. Antes que ela percebesse, ela estava girando na pista com a sua bebê no banco de trás e aquele carro estava descontrolado. Antes que ela percebesse, ela já não tinha mais o controle daquilo. Ela viu a vida de ambos passar diante dos seus olhos. Ela disse: é o meu fim. Eu vou morrer aqui e vou levar minha filha junto comigo. Ela nem teve tempo para chorar. Ela estava tão assustada. E naquele momento ela jogou as suas mãos para o alto. E ela gritou: Jesus, assuma o volante. É o nome da música. Jesus, take the wheel. Tire isso das minhas mãos, me dê mais uma chance e me salve dessa estrada em que eu estou. Tome o volante, tire isso das minhas mãos. O carro parou. Ela chorou quando olhou para trás e viu que o bebê do banco de trás estava dormindo feito uma pedra. E pela primeira vez em muito tempo, ela reclinou a cabeça e começou a orar. E nessa oração ela disse: eu sinto muito pela maneira como tenho vivido a minha vida. Eu sei que tenho que mudar. Então, de agora em diante, a partir desta noite, Jesus, assuma o volante da minha vida. Esta é a letra da música, desta música. Você tem segurado o volante da sua vida? Por vezes nós vivemos a nossa vida de maneira automática e seguramos o volante com toda a força. Nós não nos deparamos com a possibilidade de hoje
ser o seu último dia? E se hoje for o seu último? E se ontem foi a sua véspera? Você está pronto para se encontrar com o Salvador? Você soltou o volante da sua vida e está nas mãos de Cristo? Ou você ainda tem lutado contra Cristo? Hoje eu vi um vídeo muito triste de um acidente que ocorreu lá próximo de onde eu morava, em Diadema. Um homem estava embriagado e ele foi com o carro em direção a algumas crianças que estavam brincando. Naquele momento daquele vídeo, aquele carro bateu contra a parede e matou 2 crianças naquela batida. Ele estava embriagado e 2 crianças morreram brincando de pular corda na frente de casa. Morreram de maneira instantânea ali. No mesmo momento, um homem do vídeo, ele viu a sua filha de 8 anos, provavelmente ele é a idade da filha dele. Ele viu que a sua filha tinha escapado por um pouco daquele carro que tinha acabado de matar os 2 coleguinhas daquela filha dele. Aquele homem puxou a sua filha, trouxe ela para o lado e começou a desesperadamente abraçar aquela filha. Desesperadamente abraçar, apalpar para ver se estava tudo bem, enquanto ele olhava para o lado e olhava para outra criança que estava esmagada no chão, sem vida. Você tem dado devido valor para as pessoas que estão próximas a você? Você tem dado devido valor à sua família, aos teus filhos, à tua casa, ao teu marido, à tua esposa? Você tem dado devido valor à sua própria vida? Você tem dado devido valor à forma como você tem vivido a sua vida? Ou você ainda acha que pode pecar só mais um pouquinho? Ou você ainda acha que pode passar mais um tempo em pecado? Ah, é só mais uma vez, pastor. Oh, Jesus, olha, o Senhor vai me perdoar, mas aqui a carne é fraca, né? Eu não aguentei. Foi só essa vez, eu vou parar depois dessa. Não faça isso. Não renuncie. Você não sabe se hoje é a sua véspera ou não. Para concluir, meus irmãos, Cristo basta. Cristo basta porque Ele é supremo sobre a criação. Cristo basta porque Ele é supremo sobre a redenção. Esse trecho nos força a encarar uma realidade dura como ela é. Cristo é supremo sobre a criação e Ele é supremo sobre a redenção. Ele criou tudo, sustenta tudo, governa a igreja, venceu a morte e fez a paz pelo seu próprio sangue. Isaac Newton descreveu com precisão o movimento dos corpos celestes, mostrou que a ordem, mostrou que a regularidade e estabilidade, e muitos olharam para isso e concluíram que o universo funcionava sozinho. Mas o próprio Newton rejeitou essa ideia. Ele afirmou que o mundo depende continuamente de Deus. Colossenses diz mais, não é apenas uma dependência genérica, é pessoal, é direta, tudo nele subsiste. O universo não se mantém por leis impessoais, mas por um Cristo que sustenta cada pedaço do universo. E aqui está o ponto que vai nos atingir. Se Cristo sustenta as estrelas, será que Ele não sustenta você? Se Cristo mantém os cosmos em ordem, será que Ele perdeu o controle da sua história? Se existe tudo por meio dEle, para Ele, então será que a sua vida não pode continuar girando em torno da sua própria vontade? O problema do homem não é falta de direção, porque Cristo nos dá a direção. O problema do homem é rebelião contra o Senhor. O homem vive em um universo sustentado por Cristo, mas insiste em viver como se ele fosse dono desse universo. Isso define tudo. Você não precisa de um complemento para a sua vida. Você não precisa de ajustes espirituais. Você não precisa de emoções. Você precisa de Cristo. Cristo basta. Não de parte de Cristo. Não de um Cristo útil, mas de Cristo que é antes de todas as coisas e diante de quem todas as coisas existem. O universo permanece porque o Cristo o sustenta, e o pecador só permanece de pé porque Cristo o reconcilia consigo mesmo. Portanto, pare de viver a sua vida como se Cristo não existisse. Você não sustenta nem mesmo o seu próprio fôlego. Você não conseguiria ficar sem respirar o ar de Cristo. Você não conseguiria ficar sem beber a água de Cristo. Você não conseguiria ficar sem comer a comida de Cristo. Portanto, deixe o seu orgulho para trás. E seja dependente do Cristo que te sustenta.
Não admire Cristo à distância. Não existe crente EAD. Não use Cristo como apoio, submeta-se a Cristo como seu Senhor. Porque aquele que sustenta o universo é o mesmo que sustenta você. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos orar, meus irmãos.